Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite para você. Um carro de luxo avançou o sinal e provocou um acidente numa das principais avenidas de São Paulo. Ninguém se feriu com gravidade, mas o veículo avaliado em R$ 1,5 milhão ficou destruído. O motorista é o influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto. Ele chegou a ser encaminhado à delegacia, mas logo depois foi liberado. O conversível de luxo e a parte da frente do outro carro ficaram destruídos. O acidente foi na Avenida Faria Lima, uma das mais movimentadas da zona oeste da capital. Por volta das 6h30 da manhã, a câmera de monitoramento flagra o conversível avançando o sinal. O influenciador Samuel Santana, conhecido como Gato Preto, e a namorada dele, a também influenciadora Bia Miranda, estavam no carro que provocou a batida. Horas antes, o casal havia feito postagens em uma casa noturna. Bia Miranda gravou os estragos causados pela batida logo após o acidente. A gente arca com a responsabilidade com o carro do senhor, e lógico que ele não vai ficar sem. Na internet, o influenciador também falou aos seguidores sobre o acidente. Perdi R$ 1,5 milhão. Tá suave. Vou comprar outra. No veículo atingido estavam pai e filho. O jovem sofreu ferimentos leves e foi levado para um hospital da região. Fratura de mandíbula. Fratura da mandíbula. Mas ele tá bem? Tá bem. Não sabemos ainda. E o senhor, como é que está? Bem. Dolorido, mas bem. O influenciador Gato Preto deixou o local do acidente antes da chegada da polícia e não fez o teste do bafômetro. Ainda de manhã, foi encontrado em casa, na Zona Norte, e conduzido à delegacia. No depoimento, ficou em silêncio. Ele passou por exames no Instituto Médico Legal que devem atestar se ele estava sob efeito de álcool. Samuel foi liberado em seguida. Essas imagens da câmera corporal de um PM mostram o momento em que ele é abordado em casa. Como você era o condutor, você saiu fora no acidente de trânsito com vítima. Isso é um crime de trânsito. No início do mês, o casal de influenciadores foi alvo de uma operação contra jogos de azar na internet. A defesa deles ainda não se manifestou. A Polícia Federal indiciou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferência na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, Eduardo Bolsonaro teria atuado junto a autoridades americanas para impor sanções contra integrantes da Suprema Corte e da Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado por supostamente ter participado de uma ação coordenada para divulgar conteúdo que coagisse autoridades. Um dos contatos foi o pastor Silas Malafaia, alvo de mandado de busca e apreensão hoje, ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Novas informações a esse respeito ainda hoje, aqui no Jornal da Record. Turistas alemães são assaltados na praia de Copacabana. Criminosos levam os pertences e até as roupas das vítimas. Em Brasília, a oposição surpreende e conquista a presidência e relatoria da CPI do INSS. Exportadores brasileiros correm contra o tempo para ampliar países compradores e evitar o aumento da crise. Navios americanos se aproximam da costa venezuelana. Casa Branca justifica ação militar para combater cartéis de drogas. Avião usado pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos pousa em aeroporto brasileiro. Câmara dos Deputados discute projeto de lei que aumenta a proteção de menores de idade nas redes sociais. Pesquisa revela que mais de 10% dos estudantes admitem que praticam bullying contra os colegas de classe. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. Uma pesquisa divulgada hoje revela que 1 em cada 5 hospitais não tem um protocolo para ajustar a dose dos antibióticos prescritos aos pacientes, o que pode resultar no uso excessivo desses medicamentos. Esses dados são da Sociedade Brasileira de Infectologia. E o pior, hein? Um dos riscos disso é o aumento das chamadas superbactérias, que causam mais de 40 mil mortes por ano no Brasil.
A Milda toma antibióticos desde criança por causa de uma doença genética na coluna que causa infecções recorrentes. Às vezes não é só um antibiótico, às vezes eu preciso tomar 2 antibióticos em horários diferentes. O uso de antibióticos depende de prescrição médica. Um levantamento feito em 104 hospitais mostra que em 1/5 deles não há regras para ajustar as doses aos pacientes. E quase 90% aplicam os medicamentos por tentativa e erro, sem evidências científicas. Grande parte dos antibióticos, e principalmente os antibióticos mais fortes, são prescritos dentro de uma unidade hospitalar. Então é importante que os hospitais incentivem esse uso correto e seguro dos medicamentos, principalmente os antibióticos. A resistência antimicrobiana já é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma crise silenciosa capaz de superar o câncer em número de mortes até 2050. O objetivo agora dessa discussão é alertar sobre o uso excessivo ou inadequado de antibióticos em hospitais. O resultado é o aumento das chamadas infecções resistentes, que provocam quase 50 mil mortes por ano no Brasil. O erro no uso do antibiótico começa na porta de uma emergência, dentro de uma UTI e não no balcão de uma farmácia. A Milda sabe que o uso correto do antibiótico significa uma maior qualidade de vida. Eu acho que ajudaria muito, e ainda mais hoje que a tecnologia está bem avançada. Seria bem legal. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Cristina Lemos chega com os detalhes. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Desta vez, Bolsonaro está sendo indiciado naquele inquérito que foi instaurado em maio e que investiga Eduardo Bolsonaro. Depois passou a investigar também o ex-presidente. De acordo com a Polícia Federal, houve coação a autoridades na ação penal da tentativa de golpe de Estado. Então vamos a Brasília ao vivo, porque Clébio Cavagnoli tem os detalhes. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal aponta que a PF encontrou no telefone celular de Jair Bolsonaro mensagens em que ele planejava um pedido de asilo político à Argentina. Os agentes, portanto, encontraram no telefone de Bolsonaro um arquivo sem data e sem assinatura com pedido de asilo político em regime de urgência. Segundo a PF, o documento revela que Bolsonaro planejou atos para fugir do país desde fevereiro do ano passado. O relatório também revela que foram extraídos do celular dele áudios e conversas com o pastor Silas Malafaia e ainda com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Essas conversas foram apagadas e depois recuperadas pelos agentes. Os registros reforçariam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação de Eduardo Bolsonaro para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama golpista. Esse relatório, Cris, será agora encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai analisar os documentos, os áudios e decidir se oferece uma denúncia ao próprio STF ou se arquiva o caso. Volto com você. Obrigada, Clébio. Mariana, Edu. O ministro Alexandre de Moraes afirmou que os bancos brasileiros podem ser punidos se aplicarem no país sanções impostas pelos Estados Unidos. A declaração veio depois que o colega do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que esse tipo de decisão precisa ser validada pela Justiça brasileira. A declaração de Alexandre de Moraes foi publicada pela agência Reuters. O ministro destacou que decisões estrangeiras não têm validade automática no Brasil e que instituições financeiras que decidirem aplicar as sanções determinadas pelos Estados Unidos vão descumprir a legislação brasileira. O ministro afirmou que se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem, e aí eles podem ser penalizados internamente. A fala ocorre depois do impacto financeiro gerado pela decisão do ministro Flávio Dino, que na segunda-feira proibiu expressamente que restrições impostas por atos unilaterais estrangeiros sejam aplicadas no Brasil por empresas ou outros órgãos que operam no país. Hoje, em um evento do Tribunal Superior do Trabalho, Dino negou que tenha gerado prejuízo aos bancos. É mais ou menos esse deserto institucional que o Brasil atravessa que chama o judiciário a um hiperativismo. Porque vamos convir. Muita coisa que deveria ser resolvida pelos outros não é. Eu mesmo proferi uma decisão ontem, anteontem,
essa que dizem que derrubou os mercados. Eu não sabia que eu era tão poderoso, 42 bilhões de especulação financeira. A decisão dividiu a opinião dos ministros aqui no Supremo. A expectativa era de uma resposta às restrições impostas pelos Estados Unidos a Moraes dentro de uma ação relatada pelo ministro Cristiano Zanin. O caso está com a Procuradoria-Geral da República, que analisa a extensão da Lei Magnitsky antes de se manifestar sobre a legalidade das sanções. A ação pede à Corte que os bancos sejam proibidos de aplicar a norma dos Estados Unidos no Brasil. Depois da manifestação da PGR, Zanin deve ouvir a Advocacia Geral da União. Representantes das instituições financeiras já têm se reunido com ministros do STF para esclarecer as medidas a serem tomadas. Os bancos brasileiros que atuam nos Estados Unidos avaliam os riscos e consequências de possíveis sanções americanas depois da decisão do ministro Flávio Dino. Em apenas um dia de pregão na Bolsa de Valores de São Paulo, as principais instituições brasileiras perderam 41 bilhões de reais em valor de mercado. A reação foi consequência da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de que nenhuma empresa no Brasil poderá aplicar sanções determinadas em outros países sem autorização da Justiça brasileira, o que valeria para punições baseadas na Lei Magnitsky sobre autoridades daqui, como o ministro Alexandre de Moraes. Segundo este especialista em investimentos, o movimento no mercado não traz preocupação a curto prazo sobre a saúde financeira dos bancos. Enquanto não tiver nenhuma clareza, acho que os investidores preferem manter uma cautela para esperar de fato quais são os próximos passos, né? É muito mais um momento de mercado mesmo, que traz ali um certo descontentamento dos investidores como um todo. Como grandes bancos brasileiros têm operações nos Estados Unidos, podem estar sujeitos a sanções aplicadas pelas autoridades americanas. Com o clima de tensão entre o governo Trump e o STF, há muita incerteza no mercado financeiro sobre o risco das instituições sofrerem punições pesadas, impostas lá ou aqui no Brasil. Apesar do mercado considerar que ainda é cedo para avaliar o que vai acontecer, as instituições já projetam complicações a longo prazo. Por exemplo, bloquear uma operação de um grande banco desse em dólar. Isso gera um impacto de cascateamento, né? Imagina um banco gigantesco que opera globalmente, que atende também uma empresa de exportação, que opera a nível gigantesco também. Poxa, esse banco não pode negociar em dólar, essa empresa que utiliza desse banco como uma correntista também vai ser impactada por isso. A especialista em direito internacional diz que a decisão de Flávio Dino criou insegurança jurídica. Nenhuma lei estrangeira gera efeitos no Brasil. É a Constituição Federal que decide quem examina sentenças e decisões estrangeiras e se elas poderão ter eficácia ou não no Brasil. E a Constituição Federal dá essa competência ao Superior Tribunal de Justiça e não ao Supremo. Ficou o que a gente chama em direito um caos jurídico, uma insegurança jurídica, na medida em que o ministro Dino abriu uma outra competência para o Supremo Tribunal Federal que a Constituição não lhe atribuiu. Agora um assunto que a gente já tratou aqui que teve novos impactos hoje. 11 pessoas foram presas, suspeitas de integrar uma quadrilha que aplica golpes em pessoas que têm processos na justiça e que estão aguardando indenização. Olha, foi uma operação conjunta das polícias de 7 estados. Segundo a investigação, esse esquema criminoso teria movimentado 5 milhões de reais. Os policiais fizeram buscas neste endereço e prenderam um dos suspeitos de participar do esquema. A ação aconteceu em uma comunidade da zona norte do Rio. Na chegada dos agentes, houve um intenso confronto com criminosos. Policiais também foram às ruas em outros 6 estados. Ao todo, 11 suspeitos foram presos. As investigações começaram em Joinville, no interior de Santa Catarina, onde mais de 100 vítimas denunciaram o golpe. Esses criminosos faziam contato com advogados, com os clientes, se passando por nós advogados, para cobrar supostas custas processuais ou para dar andamento processual. Prejuízo de 20, 30, 100 mil reais, 500 mil reais, ou seja, são valores expressivos, né? Em todo o país, mais de 17 mil reclamações foram registradas desde o início do ano.
Em São Paulo, foram 3.500 no mesmo período. As investigações mostram que os criminosos usam informações públicas, disponíveis em sites especializados em consultas processuais. O esquema também envolve buscas diretamente em páginas de tribunais de justiça de todo o país. Eu mesmo já fui alvo de uma quadrilha, mas desconfiei a tempo. Dessa vez, o golpista não conseguiu. Eles usam o nome do advogado e até, em alguns casos, usam a voz do advogado. Eles clonam a voz e fazem uso dela. A Carla é advogada e já teve o nome usado indevidamente por criminosos. Antes de qualquer pagamento, entre em contato com o advogado para se certificar que realmente se trata do próprio advogado que está falando com o cliente. Novos ataques russos contra a Ucrânia deixaram pelo menos 3 mortos e 34 feridos nas últimas 24 horas. Segundo a Força Aérea Ucraniana, Moscou lançou mais de 90 drones durante a madrugada. As defesas do país conseguiram derrubar cerca de 60 deles, mas o restante atingiu 20 regiões do país. Os ataques acontecem enquanto países europeus e os Estados Unidos fazem encontros diplomáticos para negociar o fim da guerra. Os terroristas do Hamas atacaram um acampamento do exército de Israel no sul da faixa de Gaza. 3 soldados ficaram feridos. 18 homens armados saíram de um túnel próximo a um acampamento das Forças de Defesa de Israel em Gaza e atiraram com metralhadoras contra a tropa. Os soldados revidaram. 10 terroristas morreram e 8 voltaram para o túnel. Os terroristas também portavam armas com munição capaz de perfurar tanques de guerra. A Força Aérea foi acionada para reforçar a segurança na região. Desde março, Israel eliminou 2.000 terroristas e atingiu 10.000 alvos do Hamas em Gaza. Hoje, o Ministério da Defesa israelense anunciou a convocação de 60.000 reservistas para a operação que vai tomar o controle da cidade de Gaza. Os reservistas devem se apresentar no começo de setembro. A ofensiva está dividida em várias etapas, a começar pela retirada de civis da região, que concentra cerca de 1 milhão de habitantes. O primeiro-ministro de Israel pediu que o cronograma para derrotar o Hamas seja mais curto. Um porta-voz do exército disse hoje que os primeiros passos da operação já começaram e citou o cerco das tropas à cidade de Gaza. Na Cisjordânia, o grupo extremista Fatah divulgou nas redes sociais imagens de um acampamento de verão que reuniu 200 crianças e adolescentes. O objetivo era preparar a nova geração a seguir o caminho de mártires e prisioneiros. Quarta-feira de ventania no sul do Brasil e em parte do centro-oeste. Os ventos alcançaram quase 100 km por hora, destelharam casas, provocaram queda de energia. Lidiane Sayuri, o que tem por trás dessa ventania toda, hein? Boa noite. Oi, Edu. O ciclone extratropical que está no oceano ali na altura da região sul. Boa noite para você. Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, esse ciclone se afasta para alto mar e não teremos mais essas rajadas. Em Florianópolis, o dia começa com nevoeiro. À tarde, faz até 23 graus. Em São Paulo, pode chover de madrugada. Depois esquenta até os 31. Em Brasília, dia ensolarado com máxima de 29. A umidade do ar entra em emergência abaixo dos 12%. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados no Paraná e em Santa Catarina. As imagens de satélite mostram as nuvens se afastando do sul do Brasil. Amanhã, faz sol em grande parte da região sul. A circulação de ventos traz as pancadas de chuva à noite. Chove forte no sul de Mato Grosso do Sul, entre o Amazonas e Roraima e de Sergipe a Alagoas, com alerta para temporal no litoral alagoano. No interior do Brasil, tempo seco e quente. Em Curitiba, faz 25 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 29. Em Cuiabá, 39. Em Natal, 28 e até 33 em Belém. Tempo delivery. A Neide é de Jacundá, no Pará. Boa noite, Neide. Espere sol e muito calor. As máximas ficam entre os 34 e os 35 graus. No sábado, as nuvens aumentam, mas não chove. A Luciane é de Itajaí, Santa Catarina. Luciane, boa noite.
Quinta e sexta de tempo firme, com 22 e 23 graus. No sábado, o sol aparece entre nuvens e à tarde faz até 25 graus. A gente quer te ver por aqui também, pelas redes sociais. Coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. E ainda hoje, você vai saber o que um avião usado pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos veio fazer no Brasil. E vamos ver juntos a seguir, navios de guerra enviados pelos Estados Unidos devem chegar ainda hoje à costa da Venezuela. E também mais um caso de violência contra turistas no Rio de Janeiro. Desta vez, alemães foram assaltados e deixados nus em Copacabana. A Embaixada dos Estados Unidos disse que o avião da Força Aérea Americana que pousou em São Paulo, depois de uma escala em Porto Alegre, teve autorização do governo brasileiro. A explicação é que a aeronave daria apoio logístico a uma missão diplomática norte-americana. O avião, todo branco e sem o número da matrícula visível, chamou a atenção ao pousar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, na noite de terça-feira. Os passageiros que desembarcaram eram diplomatas americanos, segundo a Polícia Federal. Em seguida, a aeronave seguiu viagem para São Paulo. O Boeing 757-200 é conhecido como avião fantasma e é usado pelo Esquadrão de Operações Especiais e pela CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. O nome desse avião é Gatekeeper. Gatekeeper significa porteiro, ou seja, aquele primeiro que recepciona quando há alguma situação que requeira uma atuação de alguma força específica, de algum órgão, de alguma agência específica americana. Ele não atende, por exemplo, a diplomatas, a embaixadores, a oficiais do governo. Ele atende especificamente ao transporte das agências. O avião pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, perto das 10 horas da noite. A concessionária que administra o aeroporto confirmou que a aterrissagem foi autorizada pelo Ministério da Defesa e que não houve qualquer intercorrência. A chegada da aeronave coincide com um momento delicado nas relações entre os dois países, com as tarifas impostas pelo presidente Trump. Hoje, um outro avião americano cruzou o espaço aéreo do Brasil, desta vez para um treinamento militar, em conjunto com a FAB. O exercício realizado em Brasília ocorre a cada 2 anos e tem como foco cenários de guerra, missões de paz e de apoio humanitário. 3 navios de guerra dos Estados Unidos devem chegar ainda hoje à costa da Venezuela. Segundo o governo Trump, a movimentação militar foi organizada para combater o narcotráfico. O envio da frota é uma resposta à ordem emitida em 8 de agosto por Donald Trump, para que o Pentágono use a força militar contra cartéis de drogas da América Latina. 3 navios de combate da classe Destroyer deixaram o estado americano da Virgínia em direção ao sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, em águas internacionais. As embarcações americanas são equipadas com radares ultra precisos, capazes de lançar mísseis contra aeronaves, submarinos e até alvos distantes em terra. Os 3 navios têm mais poder de fogo do que toda a marinha venezuelana. E segundo a imprensa internacional, a operação ainda inclui mais de 4.000 militares. A Casa Branca classifica Nicolás Maduro como chefe de um cartel de drogas responsável por abastecer os Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Justiça, 7 toneladas de cocaína ligadas diretamente ao presidente chavista foram apreendidas neste ano. Trump promete usar toda a força possível para interromper o fluxo de entorpecentes. O governo americano considera as facções como organizações terroristas e oferece o equivalente a mais de 270 milhões de reais como recompensa por informações que levem à prisão do ditador venezuelano. Como resposta, Nicolás Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de paramilitares para apoiar as Forças Armadas na segurança em todo o país e chamou a operação de Plano de Paz.
Importadores americanos de café estão em busca de novos fornecedores por causa das tarifas de 50% anunciadas para o produto brasileiro. A preocupação por lá é tão grande que essas empresas já admitem que pode faltar café nos Estados Unidos. Elas temem também pelo aumento de preços. De acordo com uma agência de notícias americana, empresas que compram café do Brasil não devem renovar contratos. Outras estão pedindo a extensão dos prazos de envio na esperança de que as tarifas possam ser reduzidas em breve. Quase um terço do café consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Ainda de acordo com a reportagem, compradores já procuram novos fornecedores em países como Peru e México para evitar o risco de faltar café nos Estados Unidos e também para que o aumento de custos não seja repassado para o consumidor americano. Nesta semana, o governo Trump aceitou abrir um canal de diálogo na Organização Mundial do Comércio, mas ressaltou que as tarifas são questões estratégicas e de segurança nacional. Ainda assim, com esse movimento, existe agora a possibilidade de que autoridades do Brasil e dos Estados Unidos se reúnam para negociar a disputa comercial. Atualmente, o Brasil enfrenta a tarifa mais alta entre todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os produtores de soja dos Estados Unidos também pediram ao governo a redução das tarifas anunciadas para a China, depois que Pequim passou a trocar o produto americano pelo brasileiro. Os agricultores do país afirmam que o setor está ameaçado pela queda nas vendas e a alta dos custos. Em nota ao Jornal da Record, a Casa Branca afirmou que produtores de soja podem vender mais produtos aos consumidores da União Europeia, do Reino Unido e do Japão, graças aos acordos comerciais do presidente, e que Trump continuará a abrir mercados para os agricultores americanos, garantindo que eles possam vender o máximo possível de produtos fabricados nos Estados Unidos. Bom, alguns setores brasileiros da economia já começam a aumentar as vendas para novos parceiros depois da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. Bom, mesmo assim, abrindo novos mercados, empresários da indústria ainda estão pessimistas, segundo uma pesquisa divulgada hoje. Entre os novos mercados para a carne bovina está a Indonésia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura esta semana e a Argélia deve importar ovelhas e cabras vivas, principalmente do norte e do nordeste do Brasil. Já o setor têxtil aposta no aumento das vendas para a Argentina e o Canadá. O Canadá não é um país de grande população, mas é um país de renda elevada que pode também puxar esses produtos mais nichados. Ontem, no final do dia, a principal entidade de produtores de soja nos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Trump, onde afirma que a soja brasileira tomou o lugar do produto americano nas encomendas da China. O motivo é a guerra tarifária entre China e os Estados Unidos, que tornou a produção brasileira mais competitiva. O economista Roberto Gianetti ainda vê com cautela a substituição de parceiros comerciais. Não se faz da noite para o dia. Isso pode demorar meses. E nem todos os produtos encontram mercados, porque tem produtos muito específicos para os Estados Unidos. A expectativa de vendas para o exterior diminuiu pela primeira vez em 2 anos. O levantamento foi divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, que reúne 33 setores da economia. E o tarifaço americano é o principal responsável pela queda do indicador. Também há expectativa de redução da oferta de emprego. Outros setores estão no tarifaço e não sabem quando e se haverá amanhã uma redução. Essa perspectiva são setores que têm aí, às vezes, 70%, 80% de coeficiente de exportação para os Estados Unidos. Eles começam a fazer uma revisão de produção, vão reduzir emprego. A Confederação da Indústria planeja levar uma delegação de empresários aos Estados Unidos para tentar a redução das tarifas para outros setores. Nós vamos tratar o assunto eminentemente de forma técnica e comercial para que possamos ter um melhor contato possível de alto nível lá dentro do governo americano. Outro assunto de mobilização nacional está na Câmara dos Deputados, que pode votar ainda hoje aquele projeto que cria regras contra a chamada adultização de crianças. Cris Lemos está de olho nisso para a gente. Cris. Então, o objetivo é justamente proteger as crianças, Edu, e evitar que elas tenham as imagens exploradas na internet e sejam expostas a conteúdos inadequados. Quem acompanhou tudo e traz as informações é Tiago Nolasco, direto de Brasília. Olá, Nolasco, boa noite.
Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. A ordem do dia começou há pouco aqui na Câmara dos Deputados. Alguns pontos do texto ainda são discutidos, mas a expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta noite. Como o texto foi aprovado pelo Senado Federal em 2022 e vem sofrendo mudanças aqui na Câmara, ele terá que ser analisado mais uma vez pelos senadores. O projeto prevê que as redes sociais devem adotar medidas para proteger os menores de conteúdos impróprios. O texto também determina que as plataformas devem verificar a idade dos usuários, criar ferramentas de controle de conteúdo para crianças e adolescentes, proibir a exposição de menores a comportamentos ou situações inadequadas e oferecer recursos de controle para os pais. A grande discussão política sobre o projeto é a criação de uma autoridade nacional que vai fiscalizar a aplicação da lei e punir as empresas de tecnologia que não respeitarem as regras. O órgão vai ser criado pelo governo federal e a oposição é contra a medida. Também é esperado para os próximos dias que o governo federal envie aqui para a Câmara dos Deputados outros 2 projetos de regulação das Big Techs. É com vocês aí no estúdio. Junto que movimenta o Congresso, a oposição surpreendeu o governo e definiu os principais cargos da CPI mista do INSS. A comissão vai investigar os descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas que vieram à tona há 4 meses. E será palco para críticas à gestão pública, podendo avançar até o ano eleitoral de 2026. Por 17 votos a 14, o senador Carlos Viana foi eleito presidente da comissão que vai investigar as fraudes em descontos nas aposentadorias e benefícios do INSS. Quero deixar claro que eu não quero falar em derrota de governo, vitória. O que eu posso dizer é que quem venceu foi a independência do parlamento. Nós vamos ouvir todos os ministros da Previdência recentes. Não há de se limitar a esse governo. Nós não estamos aqui para colocar o atual governo em qualquer situação ou o governo anterior. O resultado surpreendeu a base aliada do governo no Congresso, que esperava a confirmação do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que foi indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Viana também não respeitou a indicação do presidente da Câmara, Hugo Mota, para a relatoria da comissão. Em vez do deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, foi nomeado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. É tradição em CPIs que senadores e deputados respeitem os acordos e confirmem os nomes indicados pelos presidentes das casas. Mas a oposição aproveitou a oportunidade para surpreender o Palácio do Planalto em uma articulação que contou com parlamentares de partidos da base governista. São muitos partidos que juntos entenderam que havia necessidade de darmos uma resposta à sociedade, de uma situação que, sem dúvida nenhuma, nos constrange a todos. Eu já admiti aqui que todo mundo do governo admite que houve uma subestimação. Podia ter tido uma mobilização melhor, mais atenção, organizar a maioria na comissão, conversar um a um com cada deputado. A CPI mista do INSS tem prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. As fraudes envolvendo descontos ilegais dos benefícios do INSS foram revelados em abril, em uma operação conjunta da Polícia Federal com a Controladoria Geral da União. Mais de 6 milhões de aposentados foram vítimas do esquema. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, por 14 votos a 12, a obrigatoriedade do voto impresso nas eleições. O projeto segue para a votação no plenário do Senado. Se aprovado, como houve mudança, o texto volta para análise na Câmara. O voto impresso foi julgado inconstitucional pelo STF por 2 vezes, em 2013 e depois novamente em 2020, quando, por unanimidade, o Supremo invalidou a impressão do voto. Também estão previstas no novo Código Eleitoral a cota de 20% das cadeiras do Congresso para mulheres, a proibição do uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais e o afastamento de militares e juízes que se candidatarem nas eleições. Vale lembrar que o Código Eleitoral só pode valer se for aprovado até outubro, um ano antes das eleições de 2026. Mariana, Edu? Bem lembrado, Cris. Obrigada. Autoridades francesas investigam a morte de um influenciador que participava de desafios na internet. O homem de 46 anos morreu durante uma transmissão ao vivo que durava mais de 12 dias. Rafael Graven, conhecido como JP, tinha mais de 500 mil seguidores nas redes sociais.
Ele era famoso por transmissões ao vivo com conteúdos violentos. O influenciador francês costumava produzir conteúdos em que colocava a própria vida em risco. Nos vídeos, se submetia a desafios extremos em busca de mais visualizações. No último registro, apareceu inconsciente na cama. Amigos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Milhares de pessoas podem ter assistido à transmissão em que ele passou 12 dias jogando videogame e quase sem dormir, onde mora perto de Nice, no sul da França. A ministra de Tecnologia Digital do país, Clara Chapaz, classificou o caso como um horror absoluto e cobrou explicações da plataforma em que ele fazia as transmissões. A empresa informou que vai cooperar com as autoridades e que vai fazer uma revisão dos conteúdos que são permitidos. A polícia de Nice, responsável pelo caso, suspeita que ele possa ter sido vítima de violência. O corpo passou por autópsia e a causa da morte é investigada. Olha, a polícia do Rio de Janeiro conseguiu prender suspeitos que roubaram 2 turistas alemães na praia de Copacabana. Os ladrões levaram até as roupas das vítimas. No vídeo, os turistas alemães estão apenas de cueca. Os 2 tinham sido roubados minutos antes na principal avenida de Copacabana, na zona sul do Rio. A prisão da dupla de assaltantes foi feita por guardas municipais que patrulhavam o bairro. Os agentes foram à busca dessas pessoas, encontrar essas pessoas numa farmácia, se utilizando do cartão de crédito das vítimas, foram abordados, resistiram à prisão, os agentes conseguiram conter e foram conduzidos à delegacia. Os objetos que tinham sido roubados foram recuperados. Os suspeitos vão responder por furto e podem pegar de 1 a 4 anos de prisão. Os turistas são alvos frequentes da violência na cidade. No ano passado, houve 3.400 ocorrências envolvendo os estrangeiros. Os furtos de celulares na praia representaram 85% dos casos. No último sábado, também em Copacabana, um homem foi preso em flagrante por aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em um turista francês. A vítima foi atendida no hospital. No mesmo dia, uma turista norte-americana foi ferida à faca depois de reagir a uma tentativa de assalto em uma praia de Niterói, na região metropolitana do Rio. Na semana passada, a imagem de um turista inglês cambaleando pela orla repercutiu pelo mundo. Ele e um amigo foram dopados e roubados por 3 mulheres. Uma delas já foi presa. Um estudo feito com mais de 100 mil adolescentes revelou que 12% deles admitem praticar bullying na escola. Sabe o que eles dizem, Mariana? A maioria fala que sofre com violência dentro de casa, violência familiar, que já chegou inclusive a usar álcool e drogas antes de agredir um colega. As ofensas vieram por mensagem. Do grupo da sala, vários colegas se juntaram para xingar esse adolescente, até que o estudante de 17 anos quis parar de frequentar as aulas. Eu fiquei bem mal, um pouco chateado, né? E aí eu tentei fingir que estava bem, para meio que não tentar fazer alguma besteira, né? Ou acalmar. Quando percebeu que o filho era vítima de bullying, a mãe decidiu tirá-lo da escola. Eu procurei a escola por várias vezes, mas infelizmente eu não fui ouvida. Foi tratado como realmente uma brincadeira de criança. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais ouviu 125 mil adolescentes entre 13 e 17 anos. 12% deles admitiram que fazem bullying com os colegas. A pesquisa mostrou que problemas familiares, de saúde mental e comportamentos de risco estão diretamente associados às agressões. 20% dos adolescentes sofriam violência de familiares. 27% usaram álcool e drogas pelo menos 30 dias antes de praticar o bullying. E 16% afirmaram não ter amigos. Uma criança, ela sofre violência e, de alguma forma, ela pratica essa violência contra os seus colegas. Nós observamos que os pais que têm uma relação positiva com os filhos, que fazem a supervisão familiar, essas crianças praticam menos bullying. O estudo ainda concluiu que meninos entre 13 e 15 anos são os que mais fazem bullying com outros alunos. As escolas precisam mudar. Precisam sim ter um projeto de
melhorias em questões de como que os alunos se comportam, né, e contra o bullying, porque pode levar a consequências mais graves, né? Um trem bateu contra uma carreta em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Segundo a prefeitura, o motorista do caminhão desrespeitou a sinalização. O trem não conseguiu frear e bateu. Ninguém ficou ferido. Uma cobra foi resgatada pela Polícia Ambiental numa caixa enviada pelos Correios. O animal foi identificado pelo raio-x de uma agência e encaminhado a uma clínica veterinária de Indaiatuba, interior paulista. A polícia investiga o caso. Um forte temporal causou estragos em Mato Grosso do Sul. A ventania destruiu um galpão à beira de uma rodovia, que teve que ser interditada por algumas horas. O vendaval também arrancou árvores e danificou casas. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra a importação ilegal de peças de fuzil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro. Equipamentos, armas e munições foram apreendidos. Médicos descobriram o primeiro registro de um câncer raro associado a um implante de silicone no país. A paciente, uma mulher de 38 anos, morreu 10 meses depois do diagnóstico. Bianca colocou prótese de silicone aos 22 anos. Depois, começou a sentir sintomas que afetavam a saúde e mudaram a rotina. Eu tinha uma fadiga extrema, eu tinha uma queda de cabelo severa, perda de memória recente, eu tinha, entre outros, assim. Então, ganhei 15 quilos, né, durante esse tempo de prótese. Em busca de respostas, ela descobriu um grupo internacional de mulheres com relatos parecidos e concluiu que os sintomas poderiam estar ligados ao implante. Ela procurou um médico para tirar a prótese. Os meus sintomas melhoraram drasticamente e foi bastante rápido, assim, em um ano eu tinha melhorado muito dos sintomas. Um estudo brasileiro feito a partir de um caso registrado em 2023, mas divulgado só no mês passado, pode fazer com que muitas mulheres repensem a cirurgia, assim como fez Bianca. Uma paciente tratada num hospital em Barretos, interior de São Paulo, morreu aos 38 anos, 10 meses depois de ser diagnosticada com um carcinoma espinocelular. Segundo os médicos, é o primeiro caso brasileiro de um câncer raro associado a um implante de silicone. Nos últimos anos, cresceu o número de mulheres que optaram pela retirada do implante de silicone. Mas os especialistas destacam que, mesmo com a gravidade, a doença é extremamente rara, com apenas 17 casos registrados no mundo, e não há recomendação de retirada preventiva das próteses. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica afirmou que esse tipo de carcinoma acontece sempre em pacientes que colocaram próteses há décadas e reforçou que os implantes seguem sendo seguros. Com ou sem silicone, os médicos explicam que as mulheres precisam sempre estar atentas aos sintomas. Um aumento da mama, um inchaço da mama, nodulações, tumorações palpáveis, formação de líquido ao redor do implante de silicone, mas lembrando que alterações benignas também podem cursar com esses sintomas. Por isso que a avaliação médica especializada é importante para que essa paciente seja adequadamente acompanhada. Em Salvador, um canil está sendo investigado. Eles fazem anúncios de filhotes de cachorros na internet, recebem o pagamento e não entregam os animais. A venda dos filhotes era negociada na página do canil nas redes sociais, com mais de 15 mil seguidores. Maiane é uma das vítimas. Ela comprou um filhote de Shih Tzu em 2023 e nunca recebeu o animal. Ela vendia aquele cachorro para mais de uma pessoa. Até porque para poder manter o Instagram dela ativo, né? Dizer que entrega, tem uma prova que está entregando. Os clientes eram atraídos pelos descontos com pagamento via Pix. Um filhote de Shih Tzu, que custava R$ 2.200, era anunciado por R$ 880. Fiz um boletim de ocorrência, entrei com o processo na justiça e até hoje ela continua
vendendo filhotes e não entrega e também não devolve o dinheiro. Depois do pagamento, a dona do canil não responde mais os clientes. Até o momento, a Polícia Civil da Bahia concluiu 3 inquéritos para apurar o crime de estelionato. Os processos já estão na Justiça. Pelo menos 60 pessoas disseram que foram vítimas do golpe do falso canil. E novos casos estão sendo investigados. Quem entrou na Justiça espera que a suposta golpista seja punida. A defesa da dona do canil foi procurada, mas não quis comentar o assunto. Está faltando mão de obra no setor de mecânica automotiva. As oficinas abrem vagas, mas não encontram trabalhadores qualificados. Uma pesquisa mostra que 1 em cada 3 oficinas sofre com a ausência desses profissionais. Faz tempo que o anúncio não sai da parede da oficina. Nós estamos com essa placa aí há mais de 8 meses. Já veio vários candidatos, a faixa etária aí de 20 anos, 25 anos. Eles não permanecem. A dificuldade não é só aqui. 33% das oficinas mecânicas do país sofrem com a falta de mão de obra qualificada. O estudo, realizado por uma plataforma de análise do setor, revela que existem 74 mil oficinas em atividade, com cerca de 300 mil profissionais. Um mercado que movimenta 60 bilhões de reais por ano só em peças e lubrificantes. A profissão mecânico não é uma profissão super atraente, né? No sentido da modernidade, do que está mais acontecendo. Então, né, o grande desafio das oficinas é mostrar o valor da oficina, mostrar quão legal é você ser um mecânico, como a tecnologia está avançando. E é uma profissão que vem evoluindo muito. Sobram vagas para quem sai das escolas de formação em mecânica de automóveis. Com essa falta de mão de obra, se o aluno tem vontade, realmente quer, ele consegue sair do curso já empregado. Né? Só depende dele. A Keren percebeu essa carência do mercado e, mesmo formada na faculdade de secretariado executivo, decidiu se especializar em câmbios automáticos. Hoje, o escritório dela é aqui, na oficina do pai. A participação feminina no setor cresceu 230% de 2019 para cá. Keren lembra que, quando começou a estudar mecânica, percebia um estranhamento dos colegas. Mas a maior resistência era mesmo do pai. Fazer uma faculdade completamente diferente de oficina foi uma tentativa dele de... Não, aqui não é para você. Mas a paixão falou mais alto. Agora, os dois sabem que manter a tradição da família foi a melhor decisão. Nossa, orgulho demais. Quem que não quer um filho seguindo os seus passos? Você sai do mercado? Não, nunca. Porque é uma paixão, é amor mesmo. À 00:30 tem mais Jornal da Record. Você pode assistir essa edição completa ou ouvir a nossa versão em podcast no Record Plus e nas nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com Paulo Apóstolo e logo após Reis tem episódio inédito de Patrulha das Fronteiras. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.